Boa noite, graças e paz. Abaixa um pouquinho para mim, Teco, retorno, principalmente, glória a Deus, graças e paz. Boa noite, sejam bem-vindos aí, pode deixar assim, isso, aí, glória a Deus. Graças e paz, você que está me assistindo, Deus abençoe a tua vida. Você que já está aqui, que já chegou, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar início a mais uma noite profética, né? Onde Deus tem ministrado aos nossos corações, Deus tem falado conosco, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, amém? Eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 142. Salmo de número 142. Aleluia. Salmo de número 142. Isso. Glória a Deus. O Salmo de Davi. E hoje, glória a Deus, está belezinha. Salmo de Davi. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz que Davi estava na caverna, quando ele faz essa canção, esse poema, esse salmo. E a palavra do Senhor diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Verso 2: derramo diante dele o meu lamento, e ele apresenta a minha angústia. 3: quando o meu espírito desanima, tu és quem conhece o meu caminho, na vereda por onde ando. Esconderam uma armadilha contra mim. Verso 4: olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Verso 5: clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, tu és o que tenho na terra dos viventes. 6: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. E o 7: liberta-me da prisão, renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Quando a gente entende o contexto do salmo e entende que o salmista estava dentro de uma caverna, a gente começa a entender o porquê dessas palavras, da angústia, da luta, da perseguição, da dificuldade. Mas o mais interessante que nós encontramos nesse salmo é que em nenhum momento ele perde a esperança naquele que poderia mudar a vida dele. Em nenhum momento ele perde a esperança naquele que realmente pode mudar as nossas vidas. E ele, exatamente, esse mesmo Deus que estava com Davi, quando ele estava lá dentro daquela caverna, é o mesmo Deus que está aqui hoje nessa noite. Se eu e você chegamos aqui precisando de algo, ou se nós estamos angustiados, agoniados, chateados, eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu sei qual que é a minha. Como eu cheguei aqui nessa noite, eu sei qual que são as minhas demandas, Tiago, eu sei o que está passando aqui dentro, mas não importa se elas são grandes ou são pequenas. O que nós vamos fazer é o que o salmista fez. Ele falou: eu não tenho nada, eu não tenho nada mais valioso do que o Senhor nessa terra, e eu sei que o Senhor tem visto a minha luta. E ele pede: liberta-me da prisão. E aí ele fala: e renderei graças ao teu nome. Que a gente possa fazer isso nessa noite, independente do que você esteja passando, independente da luta que você esteja passando, que você possa confiar nesse Deus, o Deus Todo-Poderoso que está aqui hoje nessa noite, amém? Esse salmo nos convida a, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós confiarmos no Senhor nessa noite. Eu te convido, você que quiser e puder ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Se você desejar, a Dani já está ali assistindo. Hoje nós fomos lá servir ceia para a Dani. Foi muito bom, Dani, estar com você.
Minha mãe já está ali, também assistindo. Que Deus abençoe. E todos aqueles que ainda vão entrar, né? Feche seus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor. E agradeça primeiro a oportunidade de você estar aqui. Na verdade, porque só de você estar aqui já é uma grande vitória. Porque muitos queriam, e talvez desejavam, mas não deram conta de chegar aqui por N motivos. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para falar contigo e para mudar a minha e a tua história nessa noite profética, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu quero nesta noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai agora ao encontro de cada um, Pai, que aqui já chegou, que chegou, assim como eu, chegou aqui com algumas situações a serem resolvidas. Pai, visita as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. O Senhor entre agora na necessidade, naquilo que eles precisam, e que nós sejamos, Pai, como o salmista. O salmista disse que olhava para um lado, não via nada, pelo contrário, ele via armadilhas. Ele olhava para o outro, só via os inimigos tentando, ele morando dentro de uma caverna. Pai, num lugar tão difícil, tão complicado, mas ele confiava no Senhor, e era no Senhor que ele colocava, Pai, a esperança dele. Que seja assim nesta noite, que através dessa oração, Pai, Pai, nós possamos expressar ao Senhor, que confiamos em Ti, que cremos que o Senhor é poderoso, Pai, que o Senhor é capaz de mudar a nossa história nesta noite, ou começar a mudança da nossa história. Pai, porque tem situações que a gente vive que são tão complicadas, é difícil de mudar de um dia para o outro. O Senhor é capaz, sim, o Senhor é capaz, mas nós muitas vezes precisamos desse processo. Nós precisamos desse processo para poder entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que em nome do Senhor Jesus, começa essa obra nas nossas vidas, começa esse processo nas nossas vidas. Começa, Senhor, na vida de cada um de nós aqui nesta noite, porque a Tua palavra diz que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel e justo, Deus, para completar. E que seja assim na vida de cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, os louvores, abençoa, Pai, a vida daqueles que aqui estão, aqueles que saíram de casa, que não chegaram a este lugar ainda, que em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, ao chegar aqui eles sintam a Tua presença, Deus, e que possamos sair daqui diferente de como nós entramos. É isso que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Você crê nessa palavra? Deus é na tua vida, e hoje Ele começa uma obra na minha e na tua vida, amém? E a palavra diz que Ele é fiel e justo para completar essa obra. Que você possa aplaudir o Senhor e adorar a esse Deus. Adore Ele nessa noite. Cercado por edifícios e
desafio, né? E o povo todo, não, vai lá, Moisés, agora você tirou a gente lá do Egito, como é que você é doido, né? Nós vamos morrer tudo aqui. Ai, irmão, Jesus, ele nem que for abrir o mar, mas vai fazer um milagre na sua frente, em nome de Jesus. Porque com Deus é assim, amém? Glória a Deus. Quando é impossível para Deus, aliás, quando é impossível para nós, Deus, ele vem e ele nos visita. Eu quero lhe agradecer ao Senhor, Pai, por essa oportunidade nessa noite. Estarmos na tua casa, Senhor. Porque não importa, Deus, o clima, não importa as situações, porque há sempre uma palavra do Senhor para nós. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, quando se perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu, e tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, está tão difícil para mim. Quando se perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu, tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Aleluia. Glória a Deus. Momentos que nós mesmos dizemos, Deus, tem momentos que são difíceis, né? Hoje eu vi a notícia de um rapaz que morreu aos 32 anos de idade. E assim, a gente ouve dizer, quando eu fui ver, quando eu fui saber quem era alguém que era
da minha infância. 32 anos de idade, bem mais novo que eu ainda. Mas está acontecendo assim. Como a gente ouve dizer, parece um certo arrebatamento de pessoas. Isso nos faz refletir o que realmente importa para nós. É uma noite profética, mas o Senhor quer nos chamar a atenção que tem coisas que nós choramos, gastamos a nossa energia, que não é tão importante assim. E por isso, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite focar no que realmente importa para nós. Nós vemos um tempo que as pessoas banalizam estar na casa do Pai. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor pela sua vida que está aqui nessa noite. Amém? Que é muito importante a sua presença. É porque Deus precisa da nossa presença de jeito nenhum. Mas lá em Salmo Davi fala, nos reunimos na congregação dos poderosos. Então Deus te considera como alguém poderoso na terra. Quando você absorve essa palavra de Deus na sua vida, você se torna poderoso diante das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Nessa noite o Senhor quer te fortalecer. Me conhece. Obrigado, Senhor. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Meu Deus, Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas um cego. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos meus braços eu quero descansar. Comigo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai. És toda a minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conhece, Ele te conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Ele te ama, me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser
nos braços do Pai. descansar. Diga isso nessa noite. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Oh, aleluia. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Essa tem que ser a nossa vida. Estar na casa do Pai, comer na casa do Pai, nos alimentarmos daquilo que Ele pode nos dar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Pode se sentar por um instante. Deus abençoe. Aleluias. Abra a tua Bíblia em Provérbios 17. O nosso texto de hoje, né? É o verso 27 e o 28. Eu nem sei se é de hoje. 27 e 28. É isso mesmo. Olha o que diz Provérbios 17, 27 e 28. Quem é comedido, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. O 28. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Gente, que palavra, né? Eu acho interessante. Esses dias eu estava conversando com a pastora e ela me falou alguma coisa. Eu lembrei de um ditado popular. O ditado popular diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o salmista, o escritor de Provérbios, né? Ele está falando a respeito da fala. Eu sempre brinco aqui, né? Quem falar até papagaio fala, não é verdade? Sim, tem papagaio que canta, que fala, que canta aí no Brasil, do Corinthians, né? Até o hino do Corinthians tem papagaio que canta. A grande questão é aplicar. E eu e você, nós temos a grande diferença. Que nós podemos falar, mas também nós temos esse raciocínio. Deus nos capacitou de raciocínio, de pensar e poder aplicar a palavra no nosso coração. Então há um grande problema quando a gente ouve a palavra, quando a gente pega essa palavra, quando a gente lê essa palavra, quando a gente fala da palavra, mas quando nós não aplicamos ela na nossa vida, nós acabamos não temos resultado. E o que o escritor está dizendo, que até aquele camarada, até aquela pessoa que não tem muita sabedoria, mas que se ela ficar calada, ela vai sair bem dos lugares. Às vezes eu até preciso me policiar, eu sou uma pessoa muito quieta. Apesar de você ver eu aqui em cima, às vezes falando, mas eu sou muito quieto, eu falo muito pouco. E a gente tem que procurar um equilíbrio, né? Mas é exatamente isso que a Bíblia está falando. Eu começo a entender que o mais importante do que você falar é você viver aquilo que você está falando. A gente tem que aprender a viver aquilo que a gente está falando. E qual que é a nossa fala hoje? A nossa fala é isso aqui, ó. É a palavra. É disso que nós nos alimentamos hoje. É disso que nós vivemos. Essa é a nossa regra de vida, é a nossa prática, é a nossa bússola. E não adianta a gente falar, mas não colocarmos em prática aquilo que a gente está lendo. Então que hoje, nessa noite, a gente possa conhecer essa palavra, essa verdade. Ela diz que a verdade liberta. Como que ela liberta? Ela liberta quando nós praticamos. Ela liberta quando nós colocamos isso em prática. Por isso que é interessante o ditado que diz que, né, a fala convence,
Mas o exemplo, a razão, a gente vai ver isso muito em Jesus, né? Jesus pega os discípulos lá e a Bíblia diz que ele vai lavar os pés dos discípulos. Por que ele vai lavar os pés dos discípulos? Gente, para dar exemplo, se Jesus lavou o pé dos discípulos, quem sou eu para não fazer algo parecido? Né? A gente precisa começar a aprender isso, praticar aquilo que a gente está falando. Nós que temos isso aqui como regra, a gente tem que começar a praticar mais um pouquinho. Amém? E a gente tem um grande amigo chamado Espírito Santo que nos ajuda. A Bíblia diz que quando a gente não sabe orar, ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele negócio que às vezes você não sabe? O Espírito Santo vem e nos ajuda. E é isso que a gente precisa fazer nesta noite. Amém? Pegar essa palavra, falar dela, que a gente precisa falar, que foi para isso que Deus nos chamou. Mas quando a gente começar a viver, a gente vai precisar falar muito pouco. Eu me lembrei de uma frase acho que é Agostinho que fala: pregue em todo o tempo, quando for necessário, fale. Lembra disso? Só que Agostinho diz isso: pregue em todo o tempo, quando for necessário, fale. O que ele está falando, Tiago? De viver. E aí, juventude, de colocar em prática. Né, pastor? De a gente pegar isso aqui, as pessoas vão ver no nosso falar, ou melhor, no nosso andar, no nosso vestir, nos nossos gestos, na nossa forma de tratar as pessoas. Elas já vão saber que eu e você somos diferentes. Amém? Agora, quando for necessário, aí você abre a Bíblia, aí você prega o Evangelho. Amém? Que nessa noite você possa aprender a praticar aquilo que nós temos aprendido. Amém? E uma das formas de praticar, quer dizer, nós temos várias formas: ler a Bíblia, tratar bem as pessoas, nós orarmos, né, vir à igreja e também dizimar e ofertar. Amém? Se você entende, se você lê, se você concorda, se você quiser fazer isso nessa noite, faça. Dizime e oferte com toda alegria. Você não é obrigado, você que nos visita, não se sinta constrangido. Você não é obrigado, você não paga para vir aqui, você não paga para receber a palavra, você não paga para sentar nessas cadeiras, para tomar águas ao banheiro, você não paga para ser abençoado. Amém? Você não paga, você não é obrigado. Agora, se você quiser dizimar e ofertar, fica à vontade. Se você quiser envelope, pede ali o Zé com envelope. No envelope tem um QR Code da igreja para você ofertar e dizimar pelo Pix. Pix é e-mail, né? ibanovasp@gmail.com. É direto na conta da igreja. Que você possa fazer isso com toda a alegria e sabendo que nós estamos fazendo o quê? Praticando aquilo que a Bíblia diz. Amém? Que a gente possa praticar ela em nome de Jesus. Dizime e oferte nessa noite, em nome de Jesus. Aqui tem um lugar para mim. A tua bênção dura, a tua bênção dura. Aqui tem um lugar para mim. Seus esforços encontram Deus, os seus esforços não te encontram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os seus esforços não encontram Deus, os seus esforços não te encontram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Glória a Deus. Quero lembrar que amanhã a gente tem um estudo bíblico às 8 horas, amém? Nós vamos continuar fazendo o nosso estudo toda sexta-feira às 8 horas da noite. Sábado, isso, obrigado. Sábado nós temos um encontro com os jovens às 19h30, né? Elias Mábia, Ademir e Cid vão estar aí para bater um papo com os jovens a partir das 19h30. A gente estava até tentando lembrar se era o terceiro, ou quarto, é o terceiro mês, é o terceiro encontro, né? O terceiro, né, que a gente faz. E aos pouquinhos isso vai tomando corpo, né? Esse tempo atrás alguns jovens foram tocar ali na igreja do pastor Marcos em César. Esses dias a Mábia falou do pastor Fábio, né? Falou de ir lá, e embora a gente vai juntar.
O juvenil que a Márcia eles colocaram à disposição para uma hora eles irem lá no aeroclube, vai ser bem legal os jovens ir lá, né? Às vezes despertar esse desejo, e aí já aproveita e faz um culto lá. Então que a gente possa, né, você jovem, quem que é jovem? Eu sou jovem, né, irmã Davi? A gente é jovem, né? A juventude não dá na idade, está na cabeça, não é verdade? Tem um monte de adolescente aí que parece, né, que parece que tem uns 80 anos. Tem um monte de gente de 80 que parece que tem 18. Mas assim, normalmente a gente fala 12, 13 anos para cima, né? Então os jovens estão aqui reunidos. A gente sempre fala não trazer criança, né? Porque por exemplo, hoje não tem salinha, hoje de domingo tem salinha para as crianças lá em cima. Os pré-adolescentes também têm seu trabalho lá em cima. Então é importante a gente entender que cada um tem seu tempinho. E no sábado é para os jovens, amém? Então a gente sempre pede para não trazer criança, para que a gente tenha um bate-papo bem legal, amém? Domingo nós temos celebração às 18 horas, amém? Que Deus abençoe a tua vida. Edilene está ali, Deus abençoe, está com saudade de você, viu? E Oi? Agnes, não é verdade, eu esqueci. Não é fácil de lembrar, porque eu lembro daquele desenho do meu vovó favorito, né? Agnes. Você gira giradinho. Deus abençoe vocês, viu? Vocês não são mais visita, não. Amém? Deus abençoe. E a Michele. Deus abençoe, Michele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? A Vitória de casa também. Eu falei que eu tenho uma filha chamada Vitória também, viu? A Vitória tem 28 anos de idade. Agora já está uma moça casada. Estou ficando velho. É nessa hora que a gente sabe que está ficando velho. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deixa eu só orar para o dízimo e ofertas, não esqueço. Então, amanhã tem estudo, sábado tem os jovens, domingo culto de celebração às 18 horas. Amém? Tem culto, tem ceia em Mogi também, viu? Domingo tem ceia em Mogi. Já separei uma parte dos obreiros que vão estar em Mogi, ministrando essa ceia lá para o pessoal que tem ido lá em Mogi. Amém? Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer Deus pelo dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar. Isso não é troca, Pai, é o cumprimento da Tua palavra, é a prática da Tua palavra. Pai, mas uma coisa que o Senhor não fica é devendo nada para ninguém. E que nessa noite, Pai, o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui entendeu, quer dizimar e ofertar, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar a vida do Rafael diante do Senhor. Só posso usar o teu filho agora, em nome do Senhor Jesus, que ele seja agora visitado pelo Senhor, que a palavra, Pai, venha do teu trono e que ela venha no nosso coração como uma semente e o nosso coração como uma terra fértil, para que essa semente caia, para que ela prospere, multiplique, assim como diz a tua palavra, a semente pode produzir 1 por 30, 1 por 60, até 1 por 100. Que seja assim nas nossas vidas. É isso que pedimos e te agradecemos. Abençoa a vida da Emília, do Mateus, a vida da Isa, da Fernanda, essa família por completa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero confessar o pecado meu aqui, meu pecado. Eu estava no culto ontem à noite lá em Mogi com os pastores da igreja. E aí o irmão Bill, esposo da Gi, né? Ele gosta de brincar igual o pastor Ademir. E aí e aí, você que vai pregar hoje, isso aqui? E aí, brincando assim, irmãos, eu falei, eu pregar? Tô fora. Eu fiz assim com a mão. Eu pregar? Tô fora. Aí ele, que isso, pô? Não sei o que. Tá bom, beleza. Tá ali culto, vamos lá, passou aquela etapa. No final do culto eu estou me preparando para ir embora. Quem chega lá? O pastor Danilo. Prega amanhã. Eita Jesus. Irmãos, faz um bom tempo que eu não ministro. Que eu não prego na igreja. E eu acredito que se eu estou aqui é porque Deus, né? É a vontade de Deus. O pastor disse lá no Salmo 142: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha
vereda. E o salmista disse: no caminho que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. A ti eu clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão, a minha sorte, na terra dos viventes. E o pastor disse que o salmista, ele estava onde? Ele estava na caverna. O rei ungido, fugindo. Davi, ele recebeu várias unções. E ele esperou um bocado de tempo até tomar posse do trono e da coroa, reinar totalmente aonde Deus queria ele. E o pastor diz no Provérbios 17 sobre a prática. Nós precisamos praticar o Evangelho, o conhecimento. Eu estava sentado ali atrás e Deus falou comigo: nós precisamos, você precisa da mão que pega o martelo para bater o prego. Jesus estava lá na cruz do Calvário, tinha alguém batendo o martelo naquele prego que entrava nos braços dele. Você entendeu isso? Tinha um ser humano batendo com o martelo, com a marreta, naqueles pregos, nos braços, nos pés de Jesus. Antes disso tinha um homem, um ser humano com um chicote nas mãos, chicoteando a Jesus. Tinha alguém segurando a espada, como o pastor pregou a semana passada aí, para matar Tiago. Nós precisamos de pessoas no nosso caminho que vão segurar o martelo contra nós. Você entendeu isso? A nossa vida na terra, ela é passageira e nós precisamos de pessoas, não necessariamente, obrigatoriamente, mas o meio, a vida, o sistema, o mal e a maldade humana vai trazer até nós situações, pessoas que vão segurar o martelo, que vão segurar a espada. A maioria das nossas lutas, ela não é na carne, no derramar de sangue. A maioria das nossas lutas, moça, é nos nossos pensamentos e sentimentos. O campo de batalha nosso é aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele disse: a nossa luta não é contra a carne e sangue. Estamos em uma luta, e nessa luta alguém segura o martelo e a espada. E é por isso a importância, como nós lemos ali em Provérbios 17, de praticar a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. O Evangelho é aquelas armas, são as armas que vão desbaratando aquilo que está no mundo espiritual, que vai se transformando no mundo físico, que vai se materializando no mundo físico. Quem aqui já passou por alguma situação que do nada alguém se levantou e fez alguma coisa contra a sua vida, começou a te perseguir, falar mal de você, criar situações, você nem sabe o porquê, porque tem muitas pessoas que te invejam, que te odeiam, que não vão com a sua cara, e você não fez nada contra elas, por quê? Você consegue entender o significado disso agora? O mundo espiritual, a maldade humana, a maldade dos demônios. Quando eu estava meditando o texto, Deus falou bem claro, e a Bíblia diz isso em vários versículos, que existem classes, tipos de pessoas. Aquelas que vão temer a Deus e aquelas que não vão temer a Deus. Aquelas que vão obedecer a Deus e aquelas que não vão obedecer a Deus. Aquelas que têm uma mente aberta às coisas de Deus e aqueles que têm uma mente cauterizada por causa do pecado, da desobediência a Deus. E segundo tudo essa nossa conversa até agora, eu gostaria que você abrisse
a sua Bíblia na epístola, né? Na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ontem o pastor usado por Deus ministrou para nós e falava um pouco sobre as nossas lutas diárias, sabe? Ele trazia ali muitas questões de embates na alma, nos sentimentos, né? Uma das coisas faladas foi isso. Essa é a nossa vida, irmãos, aqui na terra. E eu orando a Deus lá mesmo na quarta-feira, ouvindo a pregação do pastor, Deus trouxe esse texto ao meu coração. E aí no final do culto eu entendi o porquê. 2 Timóteo capítulo 3. Você pode ler comigo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos de hoje estão fáceis? Você acha que está fácil? Está fácil de se viver? Está fácil de se relacionar com as pessoas? Está fácil de ser bem entendido, compreendido? Está fácil de ser amado e amar? Está fácil de falar a verdade, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta? Será que você está enfrentando algum tipo de oposição quando você fala e você defende a verdade? Aquilo que você entende de certo e errado? Paulo disse que nos últimos dias, esses dias seriam tempos difíceis, dias difíceis. Versículo 2: pois os homens serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Ela só consegue enxergar ela mesma, pensar nela mesma. Egoísta, quer para si, quer tirar vantagem das coisas. Esse é o egoísta. Se ele não se der bem, ele não faz. Avarento. O que é uma pessoa avarenta? O avarento é diferente de egoísta. O avarento é aquele que não dá, é aquele que é mesquinho. Ele até tem, mas ele não reparte. Ele até tem, mas ele não abençoa. Ele até pode fazer, mas ele não quer fazer, porque o coração é avarento. Jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? É aquela pessoa que gosta de dar alardes daquilo que ela conseguiu fazer, daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela tem capacidade para fazer. Ela fala de tal maneira do seu ser, para que os outros reconheçam e digam: uau, você é o cara, você consegue, você é a pessoa. Esse é o jactancioso. Arrogantes. Bom, arrogantes, fácil entendimento. Blasfemadores. Blasfemador é aquele que fala palavras não só contra Deus, mas o blasfemador, ele fala palavras que vão de encontro ao íntimo do ser humano, para jogar a pessoa lá para baixo. Ele blasfema não só contra Deus, mas a blasfêmia está ligada também ao semelhante. Ele quer colocar a pessoa abaixo de Deus, abaixo dela, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 2: desobedientes aos pais. Bom, até aqui eu acredito que no jornal, quem assiste jornal já está entendendo o que está acontecendo por aí. Você está vendo isso daí por aí? Tem isso na sua casa? Tem isso na sua família? Tem isso no seu bairro? Será que talvez você também pratique essas coisas? Ingratos, pessoas que não têm gratidão, não sabem agradecer. Irreverentes, não têm o temor, não têm a reverência, o respeito. Versículo 3:
desafeiçoados. O que é uma pessoa desafeiçoada? Aquele que não tem sentimento de inclusão para ninguém, para alguém. Ou seja, ele não consegue se inclinar para o próximo, para ajudar, para socorrer, para amar, para abraçar, seja lá o que for. Ele não consegue se doar. Ele não consegue ter um sentimento de inclinação. Esse é o desafeiçoado. Ele quer viver só. Sabe, solitário? Então, é esse aí. Implacáveis. Implacáveis. O que é uma pessoa implacável? É a pessoa que não sabe perdoar. Fica remoendo aquilo ali. O sol vai embora, o sol aparece, o sol vai embora. Ela todo dia está remoendo a mesma coisa. É o implacável. Ele não tem perdão. Ele não tem amor. Caluniadores. O que é uma pessoa caluniosa? Ela fala com a intenção de difamar o próximo. A Bíblia em vários textos vai falar sobre dolo. O que é o dolo? É quando eu falo, eu faço alguma coisa com a intenção de prejudicar e de zelar alguém. Aí ele vai dizer mais. As características das pessoas nos últimos dias. Por isso que os dias seriam difíceis. Porque essas características, elas estariam exacerbadas no ser humano. Domínio de si, sem domínio de si. Sem domínio de si. Do contrário, é o fruto do Espírito, né, pastora? O fruto do Espírito dá o quê? Domínio próprio. E quem não está com Deus, ele não tem domínio de si. Isso quer dizer o quê? Que ele vai viver uma vida regalada no pecado, sensualidade, vícios e etc. Prazeres. Vai viver do jeito que a carne mandar. E isso tem ocasionado muitas coisas más no mundo. Quantos filhos sem pai? Quantas pessoas aí doentes, sem necessidade, porque não tiveram domínio do próprio corpo, não conseguiram falar: não, eu não quero, não, eu não vou fazer, não, eu não vou. Sem domínio próprio. Cruéis. Esses dias a pastora trouxe uma reportagem de um adolescente, 14 anos, matou todo mundo da família, jogou na sarjeta e falou lá que os pais tinham sumido. Cruel. Falou para a polícia que os pais tinham sumido. Para a avó, meus pais sumiram, apareceu. Crueldade. Inimigos do bem. Uma característica interessante. Inimigos do bem. O bem é bom ou não é? Fazer o bem. Você gosta de receber o bem? Lógico que gosta, ninguém é bobo, né? Só que essas pessoas, elas não vão querer o bem, eles vão ser inimigos do bem. Por quê? Porque o bem, aquilo que é bom, segura o que te faz chorar. O fazer o bem, muitas vezes, ele vai impedir os prazeres da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Muitos têm caído por causa da soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o excesso de conforto, é o excesso de condição, de bem-estar. Isso é a soberba da vida. Tudo vai passar, irmãos. Se eu posso desfrutar, eu vou desfrutar, mas se eu não posso, eu não vou me torturar, sofrer por causa disso. Bom, vamos correr aqui. Versículo 4. Traidores. Atrevidos. O que é um atrevido? É uma pessoa descarada. Atrevido é aquela pessoa descarada, que ela chega, ela fala, faz as coisas para tomar cena, governar, tomar o lugar. Esse é o atrevido. Esse é o descarado. E eu encontrei uma passagem falando sobre um cara assim, uma pessoa descarada, um atrevido que entrou ali e criou um precedente. Diga assim: precedente. Deus falou: não podemos criar precedentes. Não gere precedentes. Coloca para nós, por favor, Juízes, capítulo 9, versículo 4.
Juízes 9:4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Abimeleque, ele queria reinar. E olha só no versículo 1, o que ele faz. Ele vai a Siquém, aos irmãos da sua mãe. Ele falou ali de tal maneira que iludiu aquele povo. Olha no versículo 2. Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. O atrevido, ele tem essa intenção, irmãos, de pegar o ponto fraco, o ponto vulnerável. E Abimeleque, ele pegou esse ponto fraco, ponto vulnerável da ligação do parentesco. E no versículo 3 está escrito: então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Sabe o que Abimeleque fez? No versículo 5 vai dizer que ele foi para a casa do pai dele, a Ofra, e matou todos os seus irmãos. Ele matou 70 homens, 70 irmãos. A Bíblia vai dizer que ele reinou durante 3 anos. Sabe o que aconteceu? Ele abriu um precedente. Todo precedente que não é fechado, não é cancelado, não é confessado, ele gera prejuízo na nossa vida. Leia comigo o versículo 22, capítulo 9. Está escrito assim: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão. Espírito de aversão, não é espírito de amizade. Espírito de contenda, espírito de aversão. Aqueles que tiveram seus corações alegrados por Abimeleque ter falado aquelas palavras, agora eles estavam com ranço. Agora eles estavam contrariando a presença de Abimeleque. Por quê? Porque quando Deus quer aplicar justiça, Ele aplica justiça, irmãos. Quando Deus quer corrigir, Ele corrige. Quando Deus quer fechar precedentes, Ele fecha. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Versículo 24: para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Aquele que é atrevido, ele é bom de lábia, tem até dinheiro para financiar o mal. Abrir um precedente, mas Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça, meus irmãos. E aqui, se você continuar lendo, eles criaram emboscadas. O filho de Abimeleque foi realmente a justiça de Deus. Ele foi morto, ele morreu. Vamos voltar lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. Então, nós precisamos tomar cuidado com precedentes abertos que geram dano, que geram mal. Precisamos tomar cuidado nos relacionamentos, porque é muito fácil. Aquele homem só mandou para os cidadãos: vai lá e fala isso. A pessoa foi lá e falou: vamos te ajudar com dinheiro também, então leva o dinheiro, vai lá. Pagou alguns homens, foi lá, resolveu, matou, né? Parecia que estava tudo certo, mas diante de Deus algumas coisas precisam ser resolvidas. E aqui
versículo 4, 2 Timóteo 3, diz assim: enfatuados. O que é enfatuados? Aborrecidos. Você conhece alguém aborrecido? A pessoa está sempre amarga, a pessoa está sempre aborrecida com a vida. Como é que é o versículo que está ali? A palavra que ele usa, a minha Bíblia está enfatuados, aborrecidos. Ela nunca está contente com nada, está sempre aborrecido. Isso é característica de quem está no mundo. Essas características que nós estamos lendo aqui, elas não podem ser encontradas em nós. A palavra é a palavra profética para correção, para edificação, para exortação. Essas características jamais podem ser encontradas em nós, porque nos últimos dias nós somos a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não vivemos como ímpio, mas vivemos como justos, como crentes. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Bom, é fácil entendimento. Versículo 5: tendo forma de piedade. O que é forma de piedade? O que é piedade na verdade? Piedade, amor e respeito pelas coisas de Deus. Essas pessoas, elas até apresentam um amor e um respeito pelas coisas de Deus. Engraçado, não é? Eles são inimigos do bem, pastor Danilo, mas eles até dizem que amam as coisas de Deus, que respeitam as coisas de Deus, mas o que acontece? Negando-lhe, entretanto, o poder. Às vezes são até pessoas que caminham do lado, dentro da igreja. E como se nega o poder? O que é o poder? É o poder regenerador. Eles não têm a vida transformada, não aceitam a palavra como via de regra, de sobrevivência, de vida. Simplesmente eles falam e reconhecem: essa é a palavra de Deus. Mas e na prática, como nós lemos no Provérbios 17? Onde está a prática? Consideram apenas na mente, mas na atitude não tem. Foge também desses. Olha só o que Paulo fala, irmãos. Paulo não está mandando Timóteo ir de encontro a eles. Paulo está falando: Timóteo, quando você vê gente desse tipo, foge destes. Não perca tempo com esse povo, não perca tempo com essa gente, porque eles já estão decididos a viverem assim, a ser assim. Eles não aceitaram as boas novas, não quiseram, deixa de lado, foge. Um conselho de um apóstolo que perseguia, hein? Conselho de um homem que era mau, que foi transformado. Ele sabia muito bem o que ele estava falando, porque ele viveu tudo isso aqui. Ele praticava tudo isso aqui, conhecendo a lei, praticando a lei, mas no seu coração ele negava o poder de Deus. O poder de Deus só veio ser praticado nele quando ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E aí ele passou a obedecer o que Jesus falava. Versículo 6: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Isso aqui é uma palavra que abre muito o entendimento, irmãos. Se você observar essas características e começar a analisar a vida das pessoas, você vai detectar facilmente se há alguém assim do seu lado. E você vai conseguir sair fora para não ser manchado, para não ser corrompido. Paulo está dizendo que essas pessoas, eles entravam de maneira sorrateira nas casas, e eles conseguiam cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas até de várias paixões. E olha a característica dessas pessoas, dessas mulheres: elas queriam aprender sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. O mundo hoje tem muito conhecimento. Tem ou não tem? YouTube, TikTok, Facebook, o que mais? Instagram.
Qual o nome das outras plataformas aí? Inteligência artificial, GPT. O mundo está cheio de conhecimento. O mundo está cheio de conhecimento. As pessoas vão querendo mais e mais conhecimento, mas não estão aprendendo. Por quê? Porque não chegaram ao conhecimento da verdade. Só existe uma verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Para ir ao Pai, é necessário nós modelarmos a palavra em todos os aspectos. Não tem como abrir nenhum precedente, nenhuma vírgula com ponto, nenhum ponto final para fazer o que nós queremos. Apenas a prática e obediência à palavra de Deus. Sansão, como a pastora disse outro dia, ele criou estigmas na sua família. Porque ele decidiu abrir pontos e vírgulas, decidiu colocar alguns pontos finais, decidiu colocar alguns parênteses para se adequar à sua vida, às suas escolhas, dentro do propósito. Mas propósito de Deus é propósito de Deus, vida com Deus é vida com Deus, santidade é santidade, arrependimento é arrependimento, reconhecimento do pecado é reconhecimento do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado é abandono do pecado. Não deixe os precedentes abertos. Cuidado nos seus relacionamentos. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Os irmãos conhecem quando Moisés estava lá, tentando libertar o povo do Egito. Aquela disputa com Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, o Faraó não quis mesmo ceder. Esses caras, Janes e Jambres, diz que eles eram os magos lá do Faraó. Deus disse uma orientação, Naldo, para Moisés, Arão: pega o bordão, joga na presença de Faraó, pelo meu poder o bordão vai se transformar em uma serpente. Ok, pega pela cauda, Moisés até começa ali a ficar com medo, correr da cobra, pega pela cauda, se transformou em bordão de novo. Vamos obedecer. Foram lá diante de Faraó, chegou lá: ô Faraó, fizeram ali o sinal. Esses camaradas resistiram. Como é que eles criaram resistência? Ei, quem não quer o conhecimento da verdade, ele vai criar resistência. Quem não quer arrependimento, ele cria resistência. Quem não quer obedecer, vai gerar resistência. Ele já está decidido naquilo. Eles foram lá, fizeram a magia, fizeram a bruxaria, feitiçaria lá. Os bordões deles viraram em serpentes também. Mas sabe o que aconteceu? O bordão de Arão, a serpente de Deus, comeu as serpentes dele. Irmão, o poder de Deus é maior. Conheça o poder de Deus. E olha só, também estes resistem à verdade. Paulo está se referindo às pessoas que têm as características acima, irmãos. Estes que vivem dessa maneira, eles vão resistir à verdade. E quando a pessoa resiste à verdade, é momento de deixar na mão de Deus, porque a serpente de Deus vai destruir aquilo que foi feito em um. A serpente de Deus, o poder de Deus, vai se mostrar maior no tempo certo. Aleluia, glória a Deus. São homens de todo corrompidos na mente. O que aconteceu com esse povo? A corrupção na mente. Por isso que eu comecei o culto dizendo para vocês: as maiores batalhas estão aqui, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, naquilo que nós conhecemos.
porque isso vai estruturar as nossas ações, as nossas escolhas, a nossa fala, a nossa maneira de ver. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luminoso, terá luz. Mas se nos seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, escuridão, não terá entendimento da verdade. Tudo está definido de como você enxergar as coisas. E para enxergar as coisas da forma correta, é necessário ter a Bíblia como base, como prumo, como alicerce. E aí a palavra vem e vai limpando, ó. Isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui não é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. O que é fé, meus irmãos? Acreditar em Deus. A fé é um presente de Deus, que nem todos têm. A fé não foi dada para todos, está escrito isso na Bíblia. Quem quer recebe, quem quer tem à disposição. Agora quem não quer, foge desses também, porque Deus vai tratar com quem tem que tratar. Foram reprovados quanto à fé, por quê? Porque recebeu reprovação? Porque não acreditaram naquilo que era preciso acreditar, não obedeceram do jeito que deviam obedecer. Eles, versículo 9, todavia, não irão avante. O que aconteceu com Abimeleque? Que quis ser descarado, que quis ser leviano, que quis se dar bem em uma situação, prejudicando os seus próprios irmãos. Matou 70 irmãos. Você teria coragem de matar o seu irmão? Hã? Cuidado, hein? Você teria coragem de matar alguém? Judas, ele matou Jesus, ou melhor, entre aspas, Judas vendeu Jesus, entregou Jesus. Porque no coração dele a desobediência já estava presente, irmãos. Mas ele andava com Jesus. Cuidado, que o Senhor Deus nos guarde de todo tipo de rebelião, de Coré. Vigia. Aí, por causa da desobediência de Judas, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Satanás entrou no coração dele. Porque houve o quê? Um precedente. Cuidado com os precedentes. Cuidado com coisas que foram feitas no passado. Pergunte a Deus o que você fez. Será que não é por isso que você está passando hoje isso? Será que não é por isso que você está vivendo hoje isso? O que você fez no passado? Você já se arrependeu, já confessou, já abandonou? A justiça de Deus, ela não falha, ela chega para todos. A disciplina chega para todos, principalmente para aqueles que estão na casa de Deus. A Bíblia diz: a justiça começa pela casa de Deus. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Não crie resistência, não seja igual a eles. Resistência é para desobediente. Diga assim: resistência é para desobediente. O poder de Deus é para os obedientes. Vamos ler o versículo 14. Vamos ler o 10? Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto. Irmãos, olha aqui para mim. Como é importante nós caminharmos perto dos nossos líderes e pastores. Já tem um bocado de tempo que eu ando com o pastor Danilo e o pastor Eliette, conheci o pastor Elielso. Timóteo, ele estava andando com Paulo, e Paulo vai dizer: olha, você tem me seguido de perto. Você tem aprendido o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o amor, a perseverança. Quando se anda perto, se aprende características boas, características de Deus.
Versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Alguém está segurando o martelo. Hã? Alguém está segurando ali, ó, o chicote para Paulo, pastor. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Olha só o que ele diz: variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes você passou por seus problemas, pelas suas lutas, você achou que não ia conseguir e está aqui hoje? Sabe por quê? Porque Deus te livrou, Deus te guardou. Ora, todos. Ele exclui alguém aqui? Não, todos é um geralzão, né? Serve para todo mundo, né? Para todos, né? Ora, todos, quantos querem, é uma decisão. A pessoa tem que querer. Deus não força nada. Deus não força ninguém. Se você forçar, você está indo contra Deus, porque Deus diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. Hã? Entregue na mão de Deus. Não se desgaste. Não bata de frente. Foge também destes. Todos aqueles que querem viver piedosamente é ter o conhecimento e praticar o conhecimento. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Alguém vai segurar o martelo no seu caminho. Não se preocupe. Você quer viver piedosamente? Você quer praticar a palavra? Você quer viver com Deus de verdade? Não esquenta não. Deus está no controle. Não se importe com quem está segurando o martelo, a espada, a marreta, a rede. Não importe com quem está cavando buraco. Não importe com quem cavou a valeta. Onde Davi entrou lá? A caverna. Deixa isso com Deus. Deixa as moedas que foi dado para Abimeleque para lá. Porque Deus sabe trabalhar. Deus sabe dar livramento para o seu povo. E mais, se a espada cair na cabeça, como caída de Tiago, não esquenta não. Nós estamos aqui na terra, esperando, sabe o que? A ressurreição dentre os mortos. Peregrinos e forasteiros. A nossa fé, ela é no além. Porque a promessa é: preparei para você novos céus e nova terra. Um novo nome eu tenho para ti. Uma nova história eu tenho para você. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes. Você pode dizer isso? Eu preciso permanecer no que eu tenho aprendido. Permanecer. Permanece. Jesus disse: todo aquele que perseverar até o final será salvo. Você conhece alguém que na caminhada se desviou, saiu fora? Porque eles não perseveraram, irmãos. Problemas todos passam, mas a questão é perseverar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. A importância de termos referenciais saudáveis. E que desde a infância sabes as sagradas letras. A mãe e a avó de Timóteo Lloyd, pastor? A pastora que lembra? Lloyd? Eunice e Lloyd.
Mãe e avó ensinaram Timóteo, depois veio Paulo para dar o repasse. A importância de nós semearmos a palavra na nossa casa. Isso muda a criança, isso muda a atitude, isso traz temor, isso traz o céu. E uma vez estabelecido ali, Deus faz a obra, irmãos. Como é importante. Bom, e que desde a infância sabe, né, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. O que foi que o pastor leu aqui, os Provérbios 17, né? Podem tornar-se sábio para a salvação, pela fé. Sempre é necessário a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe por que tem alguém segurando um martelo no seu caminho? Sabe por que tem alguém criando situações no seu caminho? Para que você seja habilitado para toda boa obra. Para que você seja moldado, lapidado, treinado, crie resistência, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas é importante permanecer na fé. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem de Deus, irmãos. Uma palavra profética para o seu crescimento, para o seu despertamento, para a sua obediência, para o seu temor. Continue em frente. Deixa o mal com Deus, porque Ele está vendo. Deixa as coisas ruins de lado. Faz igual a Davi. Eu estou cheio de armadilha do meu lado, mas eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor está vendo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos de pé, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, onde o Senhor traz no nosso espírito edificação, orientação, crescimento, repreensão, onde o Senhor está abrindo os nossos olhos. Pai, nos ajuda a sermos pessoas maleáveis. Tira de nós todo tipo de resistência. Se porventura há alguma característica dessas na nossa vida, que o Senhor, o Espírito Santo, venha nos confrontar, venha, meu Deus, nos tocar, venha abrir o nosso entendimento, nos convencer, Senhor, do nosso erro, do nosso pecado, da Tua justiça, do Teu juízo. Faz a Sua obra em nós. Não nos deixa como estamos. Não somos melhores do que ninguém. Continuamos humanos, mas com uma diferença. Queremos acreditar na Sua palavra e praticá-la. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus. Vocês amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Continue seus olhos fechados. Das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho da real. Oh, glória a Deus. Maior vilão sou eu. Oh, Espírito Engano o Santo de mundo Deus. e perder a mim. Santo caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Seus gigantes são os meus próprios desejos. E que saem contra a vida mais do que bom. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar da cruz é olhar para o espelho. Reflete a glória, revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Fique seus olhos fechados. Que o Espírito ministra ao meu coração. E aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. A maior obra que Jesus podia fazer nas nossas vidas, já fez. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Ele enviou o Filho dele, aquilo que Ele tinha de mais precioso,
para morrer na cruz por mim e por você. A Bíblia também diz, lá em Efésios, que ele já conquistou na região celestial toda a sorte de bênção. Você consegue entender isso? Ele envia aquilo que ele tinha de mais precioso. A Bíblia diz que ele pagou o alto preço, aquela cruz era minha, era sua, e ele assume o nosso lugar, morre na cruz por nós. E a Bíblia diz que com essa morte e a sua ressurreição nos garante a salvação e toda sorte de bênção na região celestial. Então é como se Deus já tivesse preparado tudo. Eu costumo dizer que eu e você lutamos uma guerra que já foi vencida. Uma guerra que já foi vencida. Você consegue entender isso? É uma guerra, é como se nós já conhecêssemos o final da história. Mas temos um inimigo que ele é muito astuto, ele é sagaz. E uma das coisas que ele é bom, ele é muito bom, e foi a única coisa que ele inventou, que ele criou, e a Bíblia diz que ele é o pai, é a mentira. E aí o que ele fica fazendo? Trabalhando. Ó, fala um negócio aqui, fala outra coisa aqui. E ele vai enganando, e é exatamente isso que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Timóteo, você já conhece a verdade, você foi ensinado, ó, a sua avó, a sua mãe, a palavra já foi incutida dentro de você, já foi colocada aqui dentro de você. Agora, o inimigo muitas vezes ele quer nos enganar, e aí ele vai mandando mensagens, situações que vão chegando ao nosso lado, e isso vai fazendo com que a gente se desestabilize. E uma das coisas que nós não podemos é nos desestabilizar no meio da dificuldade. O pastor até falou isso ontem lá em Mogi, eu gosto sempre de falar. Para mim, o inimigo ele trabalha assim, mano. Ele joga uma bomba. E a tendência de quando estoura uma bomba do nosso lado, qual que é? É correr. Dou linha. Ó, vou embora. Mas uma coisa que você não faz é enxergar e nem ouvir. Você não consegue enxergar e não consegue ouvir. Mas a nossa tendência é correr. Mas quando a gente está com Cristo, a gente não precisa enxergar, a gente não precisa ver. O que a gente tem que fazer é ficar certo naquilo que Deus nos prometeu. Então Deus está falando comigo, com você hoje. Essa situação que nós estamos passando, ou situações que estão passando ao nosso redor, meu irmão, ela não pode mexer ou nos desestabilizar a ponto de nós ficarmos sem rumo. É exatamente isso que Deus está falando. Pelo contrário, essa luta, esse problema, essa dificuldade, ela vai mostrar cada vez mais o rumo que você tem que tomar. Deus está falando isso, eu não sei com quem é. Talvez é comigo mesmo. Às vezes tem tanta luta que eu falo assim: Jesus, eu vou parar. Jesus, eu não estou mais aguentando essa luta. Jesus, essa dificuldade está muito grande. Jesus, quer saber de uma coisa? A minha vontade de cavar um buraco, entrar dentro e ficar quietinho lá. E Jesus está falando: essa dificuldade aí é para te aprumar. Essa dificuldade aí é para você entender que existe um caminho, uma rota, existe uma direção que você precisa tomar ela. Essa direção se chama Jesus Cristo, se chama a palavra de Deus, se chama a bússola das nossas vidas. E o que Deus está falando comigo e com você hoje é isso. Não pare por causa da dificuldade. A luta, ela não pode nos paralisar, ela não pode nos desestabilizar, ela não pode nos tirar do foco. Paulo vai dizer em uma das suas cartas, me esquecendo para trás, me esquecendo para trás, me esquecendo, deixando para trás aquilo que passou. Sabe o que eu faço? Eu olho para frente, eu olho para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Eu deixo tudo isso lá para trás e eu olho para o alvo, o autor e consumador da minha salvação. Essa luta que eu e vocês estamos passando, na verdade ela está servindo para que eu entenda qual que é o caminho que eu tenho que andar. E que você hoje, nessa noite, entenda isso. Deus não vai permitir que todas essas bombardeios que têm vindo sobre as nossas vidas
Não vai. Deus não vai, porque hoje nós estamos entregando o nosso coração a Ele. Amém? Vamos entregar o nosso coração a Jesus. E Deus está falando, eu não vou permitir que essas lutas desliguem você. Ó, 1000 caíram, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não vamos ser atingidos, assim diz o salmista. Porque Deus é Deus na nossa vida. Então que em nome de Jesus nessa noite, você saia daqui com essa certeza, essa noite é profética na tua vida. Essa situação, ou essas situações, ou essas dificuldades, ou às vezes não são dificuldades, as dificuldades não são de fora, as dificuldades são internas, as maiores dificuldades, como o presbítero falou aqui, para mim as maiores dificuldades elas estão aqui dentro. Ou serzinho difícil de lidar é o tal do Danilo, acorda de um jeito, aí almoça de outro, chega à noite, Luciana, pastor, eu estou de outro. Ó ser difícil de lidar é o tal do Danilo. Então a maior dificuldade que nós temos às vezes não é com quem está aqui, é com quem está aqui. Por isso que o salmista diz, por que está batido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? O salmista Davi sabia dizer, ô alma, volta quando você tem que voltar. Ô emoções, existe um Deus no controle das suas emoções, existe um Deus no controle das nossas vidas. Como diz meu sobrinho, nós não somos ao léu aqui nesse mundo. Há um Deus no controle da minha vida e da tua vida. Deus manda te dizer hoje isso nessa noite. Há um Deus no controle da tua vida. Não está passando despercebido onde eu ministrava isso. Presbítero, eu não estou querendo pregar não, mas o Espírito Santo me leva a dizer isso. Onde eu dizia isso? Quando eu olhava aquela nação perdida, a nação de Judá, a nação de Israel, em 2 Reis capítulo 9, Acabe, a família de Acabe mandando tudo, e Deus manda um profeta e um camarada chamado Jeú, e fala assim, ó, você vai acabar com a família de Acabe. Deus hoje está acabando com algumas lutas aqui nessa noite. Deus está acabando com algumas lutas aqui nessa noite. Eu não sei se são internas ou se são externas. Eu não sei se são na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Eu não sei se é dentro de você, nas tuas emoções. Mas Deus hoje está acabando com algumas lutas aqui nessa noite. Para cantar na bandeira é profético isso. Deus está enviando anjos. Deus está trabalhando. Se hoje você entender que essa palavra tem poder sobre a tua vida, hoje Deus entra com providência na tua vida. Por isso feche seus olhos, eu vou orar aqui por quem está nos assistindo. Deus abençoe a tua vida. Deus está entrando na tua casa, no teu lar, e Ele está cessando a guerra hoje. É isso que o Espírito Santo me diz, cessando a guerra hoje. Essas falácias, esse falatório, esse diz que me diz, Deus dá um basta hoje, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida daquelas pessoas que me assistem, e que, Pai, em nome do Senhor, elas sejam visitadas pelo Senhor agora. Que Deus abençoe a tua vida, você que me assiste, em nome de Jesus. Você